O amor expulsa o medo, mas inversamente, o medo expulsa o amor. E não só o amor. O medo também expulsa a inteligência, expulsa a bondade, expulsa todo o pensamento de beleza e verdade. Aldous Huxley. Meus amigos, bem-vindos ao canal A Distopia. As referências e créditos das fontes nas quais esse vídeo se baseou estão na descrição. Com o roteiro, narração e edição de Led Sobrinho, A Distopia apresenta o episódio O Viés da Negatividade. Convidado a fazer uma preleção sobre a crítica, o conferencista compareceu ante o auditório superlotado carregando uma bolsa. Após cumprimentar os presentes, retirou os livros e a jarra d'água que estavam sobre a mesa. Em silêncio, acendeu poderosa lâmpada, enfeitou a mesa com dezenas de pérolas que trouxeram na bolsa e com várias flores. Logo após, apanhou da sacola diversos biscuits de inexprimível beleza que representavam motivos edificantes e os enfileirou com graça. Em seguida, situou na mesa um exemplar do Novo Testamento com uma bela capa dourada. Depois, com o assombro de todos, colocou pequena lagartixa num frasco de vidro sobre a mesa. Então, dirigindo-se à plateia, perguntou: "Que vedes aqui, meus irmãos?" E a assembleia respondeu em vozes discordantes: "Um bicho, um lagarto horrível, uma larva, um pequeno monstro." Esgotados breves momentos de expectação, o conferencista considerou: "Assim é o espírito da crítica destrutiva, meus amigos. Não enxergastes o forro de seda lirial, nem as flores, nem as pérolas, nem as preciosidades, sequer o Novo Testamento ou a luz faiscante que acendi. Vistes apenas a pequenina lagartixa." Então, concluiu o conferencista entre um simpático sorriso: "Nada mais tenho a dizer sobre o tema." Antes de continuarmos, faz-se necessário um pequeno esclarecimento. A palavra crítica, em nossa presente reflexão, não será usada em seu sentido técnico, denotativo, e sim em sua acepção mais popular, aquela com a qual nos deparamos no cotidiano. Ou seja, a crítica como algo negativo, uma espécie de ataque disparado contra a pessoa que é seu objeto de atenção. Enfim, uma espécie de antônimo do elogio. Dito isso, você há de concordar que, ainda que tentemos ser indiferentes às críticas que nos sejam dirigidas, considerando os eventos naturais da relação humana, ou porque nos sentimos blindados em relação aos seus efeitos a partir de uma narrativa sobre como não são capazes de nos atingir, já que pairamos acima de afirmações que carecem de fundamento. A verdade é que poucos de nós somos totalmente imunes às críticas. E o pior é que, na maioria das vezes, sequer percebemos de imediato as feridas que esses episódios causam paulatinamente em nossa alma. Em geral, os efeitos de comentários negativos a nosso respeito, sejam sinceros e construtivos ou meramente cruéis e maliciosos, podem deixar cicatrizes emocionais para o resto de nossas vidas, enquanto observações de caráter positivo tendem a ser subvalorizadas ou rapidamente esquecidas. Então, cabe uma pergunta: por que os efeitos das críticas duram muito mais do que os dos elogios? Isso se deve a um fenômeno que a psicologia chama de viés da negatividade. Um viés é uma propensão, uma inclinação natural que geralmente seguimos,
uma espécie de caminho que, na maioria dos casos, optamos por percorrer. O viés da negatividade pode ser descrito como a tendência universal das emoções negativas nos afetarem com mais força do que as positivas. É claro que, de alguma forma, todos temos um certo grau de viés em nós. O problema é quando deixamos de perceber isso. Aí somos dominados por ele como um mau hábito que se instala em nós, tornando-nos pessoas negativas. Vida, nunca mais veremos terra ali. Ora, vamos, Ave, pare de lamentar-se. Ei, deixa, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais. Vida, azar. Esse foco no lado mais sombrio do mundo nos faz prestar atenção especial às ameaças e aos perigos que nos rodeiam. E embora possa parecer uma perspectiva absolutamente deprimente, essa característica nos ajudou a superar os desafios e sobreviver como espécie, deixando nossos cérebros mais preparados para detectar e lidar com os riscos de um ambiente natural altamente competitivo. Segundo o psicólogo social americano Roy Baumeister, focar primeiro nos problemas pode até ser uma boa estratégia. Primeiro, se livre dos aspectos negativos e resolva os problemas. Essencialmente, estanque a hemorragia. Porém, quando nos fixamos nesse instinto de alerta, exacerbando sua influência sobre nós, acabamos por eleger, de uma forma degenerada, o medo como o nosso principal modo de lidar com o mundo. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman tratou dos impactos dessa questão nas sociedades contemporâneas ao criar o conceito de medo líquido, um estado de insegurança e indeterminação que pode ser resumido como incerteza, que, em sua visão, é a marca dos tempos atuais. Bem e mal, certo e errado, justo e injusto, amigo e inimigo, já não tem contornos tão claros. As ameaças podem vir de qualquer lugar, de qualquer pessoa. A incerteza passa a ser o novo nome do medo. Nesse cenário líquido, ou seja, frágil, fugaz, maleável, as esperanças de um maior controle sobre o mundo social e natural, resultante de uma crença inabalável no poder que a racionalidade humana e seu profundo avanço técnico-científico trariam, se esvaíram, como um líquido que escorre por entre os dedos, ainda que tentemos retê-lo. Os medos, mesmo que sobre novas formas, permanecem como uma presença aparentemente insuperável na vida humana. Entretanto, já não se resume a objetos definidos, como a fera, a tempestade ou a fome. Um exemplo clássico de viés da negatividade em ação é o sentimento sombrio e pessimista que experimentamos ao atentarmos às notícias que os jornalistas publicam nas diversas mídias disponíveis. Eles são frequentemente acusados de buscar intencionalmente más notícias, uma vez que elas atraem intensamente os espectadores para os seus meios de comunicação, ou seja, as notícias de caráter negativo vendem mais. Em um estudo da Universidade McGill, no Canadá, cientistas usaram a tecnologia de rastreamento ocular para analisar em que notícias os voluntários prestavam mais atenção. Os pesquisadores demonstraram que os leitores são naturalmente atraídos por histórias calamitosas e são mais propensos a compartilhá-las com outras pessoas. Rumores sobre perigos, mesmo que sejam improváveis, se espalham com muito mais facilidade do que rumores que poderiam ser benéficos.
descobriram que os participantes geralmente escolhiam histórias sobre corrupção, reveses, hipocrisias e outras má notícias, em vez de histórias positivas ou neutras. As pessoas estavam mais propensas a escolher notícias ruins. Porém, quando perguntadas sobre que tipo de notícias as interessava, diziam que preferiam as notícias boas. Ou seja, ainda que racionalmente queiramos ouvir notícias boas sobre o mundo, nosso viés da negatividade nos impele, em uma espécie de automatismo, a nos interessarmos mais pelas notícias ruins. Isso tende a se tornar um ciclo vicioso, uma retroalimentação. O que lemos e assistimos no noticiário pode reforçar nossos medos, e esses medos podem potencializar o nosso viés, no sentido de buscarmos prestar mais atenção em notícias que se referem a coisas negativas que gerarão em nós o medo. Vejamos um exemplo. Nos últimos 20 anos, os Estados Unidos registraram mais mortes de cidadãos que tomavam banho em suas banheiras do que de cidadãos vitimados por atos terroristas. Ainda assim, o medo da sociedade americana em relação a grupos terroristas encabeça a lista de ameaças por ela percebida. Atenção para a palavra percebida. Interessante que tanto as preocupações com hipotéticas situações calamitosas podem ativar nossos medos, como aquelas que consideramos como pequenas experiências ruins, também podem ter um impacto desproporcional em nosso dia a dia ou mesmo no curso das nossas vidas. Entre os variados efeitos do viés da negatividade, destaca-se a aterrorizante crise de confiança na qual a humanidade mergulhou. Ainda segundo Bauman, em um ambiente dominado pela incerteza, a sensação de vulnerabilidade é um outro nome para o medo. Assim, distanciar-se, isolar-se, proteger-se, parecem medidas capazes de nos resguardar dos riscos inerentes ao convívio com esse outro, com esse mundo tão ameaçadores. Contudo, cada defesa que levantamos ante os perigos que sentimos nos espreitar reforça em nós, como indivíduos e como grupo social, a percepção de um ambiente cada vez mais descontrolado e ameaçador, fazendo com que busquemos aumentar ainda mais as nossas defesas, gerando assim, como já dissemos, um looping, no qual, ao nos protegermos de nossos medos, acabamos por alimentá-los, tornando esses medos entes quase autônomos e capazes de se autopropulsarem. Então, uma situação paradoxal se estabelece na modernidade: a perda do nexo entre os nossos medos e as medidas que podemos tomar para eliminá-los. Vou repetir: a perda do nexo entre os nossos medos e as medidas que tomamos para eliminá-los. E aí chegamos a uma reflexão importante para a nossa saúde emocional. Será que uma parte importante do problema não está no fato de que cultivamos muitas expectativas de como as pessoas devem se comportar conosco, especialmente nossos amigos e familiares? Apesar de muitas vezes não percebermos, essas expectativas guardam alta probabilidade de gerar decepções e ressentimentos entre nós e as demais pessoas. No fim, essas expectativas, que podem se estender até à sociedade, ao mundo natural, mesmo a seres inanimados, como a raiva que sentimos, por exemplo, de uma chuva que frustra um plano que temos de ir à praia, essas expectativas acabam por intensificar nosso comportamento de distanciamento, o que agrava nossos receios, recaindo mais uma vez no processo de retroalimentação. De acordo com pesquisadores da Universidade de Kentucky,
Não são tanto as coisas boas e construtivas que os parceiros fazem ou deixam de fazer um pelo outro que determinam se um relacionamento funciona, mas sim as coisas destrutivas que fazem ou deixam de fazer em reação aos problemas. Não há como não lembrar das recomendações feitas por várias personalidades da humanidade, de Jesus a John Locke, de Buda a Voltaire. Esse olhar mais benévolo e menos reativo aos outros sempre foi reportado como uma atitude de sabedoria espiritual e social. Contudo, hoje entendemos que é inquestionavelmente uma necessidade para a nossa sanidade mental e emocional. Se no âmbito dos relacionamentos em nossos círculos de convívio, a forma como lidamos com as críticas já é um problema, estas podem ser muito amplificadas quando ocorrem nas massas, como no atual caso das redes sociais, que podem se converter em autênticas propagadoras da negatividade, seja por parte de quem vê ou de quem é visto. Pessoas com grande exposição pública podem se ver bombardeadas por críticas e ofensas sem fundamento, frutos do viés da negatividade, como ocorreu com a cantora americana Billie Eilish, vencedora do Oscar 2022 na categoria Melhor Canção Original por No Time to Die, música tema do filme 007 Sem Tempo para Morrer. Billie confessou: "Estava arruinando minha vida", disse ela. "Quanto mais legais as coisas que você faz, mais as pessoas te odeiam. É uma loucura. Está pior do que nunca." Mesmo pessoas que não detêm imagem pública podem ser vítimas desse comportamento, como ocorreu com uma jovem estudante mineira em dezembro de 2023, após ser alvo de ataques veiculados em um portal de internet em razão de um suposto envolvimento com um conhecido humorista brasileiro. Roy Baumeister afirma que não temos a capacidade de lidar com a negatividade nas redes sociais, porque nosso cérebro evoluiu para prestar atenção e nos advertir sobre uma comunidade próxima de caçadores-coletores da vizinhança do bairro ou de funcionários da empresa em que trabalhamos, em vez de lidar com centenas ou milhares de estranhos a nos atacarem simultaneamente. Evidente que o impacto causado ao sermos criticados por um amigo, um familiar, um estranho ou um grupo varia de pessoa para pessoa, mas ao receber, internalizar e reforçar quaisquer efeitos de comentários negativos, podemos aumentar o estresse, a ansiedade, a frustração e a baixa autoestima de um ser humano. Então todos estamos destinados a um olhar negativo sobre o outro e o mundo? Isso não é uma perspectiva desesperadora? Calma. Vários estudos demonstram que as pessoas passam a olhar mais para o lado positivo à medida que amadurecem. É o que chamam de viés da positividade, fenômeno que geralmente se intensifica a partir da meia-idade, mas não só, e que pode ser resumido como a tendência de começarmos a nos fixar mais nos detalhes positivos do que nos negativos, à medida em que alcançamos maior nível de maturidade. É o que muitos chamam de olhar para o copo meio cheio. Isso se daria em razão de ser, em nossa fase mais jovem, que mais precisamos aprender com os erros e as críticas, o que diminuiria com o passar do tempo, ainda que esse amadurecimento não seja fruto exclusivo da idade física. Na verdade, esse aprendizado pode ocorrer em qualquer idade, a partir da consciência que tomamos da presença e dos efeitos do viés da negatividade em nossas vidas. Ou seja, ao identificarmos o viés da negatividade como um traço do comportamento humano, podemos entender que todos nós somos, em maior ou menor grau, sensíveis a comentários negativos, ou seja, percebermos que não há traços de personalidade que nos tornem imunes aos seus efeitos. Perceber que não estamos sozinhos nessa condição,
que os impactos que nos causam não derivam de uma fraqueza exclusivamente nossa, que todos somos potencialmente afetados por comentários depreciativos. Isso constitui o primeiro passo para aprendermos a lidar melhor com eles. Esse entendimento que desenvolvemos acerca da presença dessa tendência em nós e no outro pode nos levar à constatação de que muitas vezes as críticas que recebemos ou fazemos estão mais ligadas à pessoa de quem as faz do que àquela que as recebe, como uma espécie de projeção ou mesmo um pedido de ajuda emitido pelo inconsciente. Assim, ao reconhecermos a existência do viés da negatividade, podemos administrar as respostas indesejáveis e até aproveitar seus benefícios, uma vez que, ainda que dolorosa, a crítica pode nos trazer uma oportunidade de enxergarmos algo em nós que pode ser aprimorado, o que pode trazer para nós um resultado positivo em relação ao nosso desenvolvimento emocional, psicossocial e mesmo intelectual. No outro polo, entender o viés também nos ajuda a sermos mais responsáveis com o que falamos para o outro ou sobre o outro. Esse movimento íntimo de compreensão acerca de uma tendência que nos limita permite que, ao não a negarmos, possamos nos prevenir de a aceitarmos como fatídica, impossível de ser administrada. A busca desse ponto de equilíbrio móvel em nós, essa capacidade de não aceitarmos nem o sofrer, nem o fazer sofrer como um determinismo, ainda que não possamos eliminá-los totalmente de nossas vidas, são características da distopia, da contradesesperança, que nos lembra o nosso dever de cuidado conosco mesmos e com os outros, como nos ensinaram e ensinam todos os mestres da sabedoria amorosa que passaram pela Terra. Assim como demonstrou o conferencista convidado a falar sobre a crítica, nossos olhos parecem estar cegos para o bom e para o belo, viciando-se na contemplação das pequenas lagartixas que perambulam pelo mundo. Nossa reflexão de hoje tenta nos alertar sobre as duas faces desse viés, dessa tendência que perturba e adoece o espírito humano. De um lado, a posição de quem vê as coisas por seus aspectos mais sombrios. De outra, o lugar em que se coloca aquele que se percebe visto como sombra. Decifrar essa engrenagem, diagnosticá-la em nossas vidas, pode ser uma medida eficaz ante o risco de imergirmos em dois estados de profunda perturbação: o de algoz e o de vítima. O importante é entendermos que a maneira de lidar com os nossos vieses e o quanto teremos sucesso nesse objetivo são construções que têm de partir de nós e percorrer um caminho que levará cada um ao encontro de si mesmo. Para terminarmos de forma positiva, faremos uma pequena troca na frase de Aldous Huxley que abriu este episódio. Se é certo que o medo pode expulsar o amor, mais certo ainda é que o amor sempre expulsará o medo.